Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Diga assim: na sua cidade e na sua sinagoga. Jesus havia crescido ali naquele lugar, havia sido criado, participando dos cultos naquela sinagoga. Mas preste atenção o que acontece. Diz o verso de número 54 ainda: todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Verso 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56 diz: não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Verso 57: e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Verso 58: e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Diga comigo assim: ele não pôde fazer muitos milagres na sua terra, no meio dos seus irmãos, por causa da falta de fé deles. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre o agente de milagres, o agente transformador da vida cristã. Nós de fato vivemos uma vida onde temos que equilibrar fé, espiritualidade e emoção. É claro que nós somos muito levados pelas emoções, e muitas vezes as nossas emoções são motivo de não alcançarmos milagres extraordinários da parte de Deus. Por quê, pastor? Vou te responder nesta noite. Nós vivemos um mundo corrido, desenfreado. A maioria de nós aqui levantamos cedo, trabalhamos durante o dia, chegamos em casa, mal tivemos a condição de nos alimentar para estar aqui nesta noite, devido à correria que o nosso dia é. Eu consegui sair, hoje eu tinha me programado que à tarde eu faria um trabalho de som de rua aqui na região, não consegui por conta da demanda de tempo. Fui para uma reunião às 2 horas, já saí de lá, já era 4 e pouco que eu cheguei aqui, né, Gilmar? Já cheguei aqui tarde já. Por causa da demanda do tempo, a gente não consegue atender todas as necessidades. E diante desta perspectiva, as nossas emoções são, de fato, emoções extraordinariamente abaladas por alguns sentimentos que são perigosos. E o sentimento de medo é um desses sentimentos. Nós iremos iniciar dia 1º, domingo, um projeto chamado 40 dias para viver com propósito, vivendo com propósito. Serão 40 mensagens ministradas por áudio toda manhã, durante esses 40 dias. Durante o dia estaremos desenvolvendo com os irmãos que fazem parte do grupo algumas atividades para ser colocada em prática no dia a dia. E nós, a semana passada, lançamos um desafio lá em Feliz Natal. Eu disse: nós temos uma dificuldade muito grande de orar confessando as nossas falhas, porque de alguma forma o nosso medo, os sentimentos de culpa fazem com que nós retrocedamos, com que nós recuamos diante do aspecto da fé. Romanos capítulo de número 10, o verso de número 38 diz: o meu justo viverá pela fé. Olha o que diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11:6 diz: ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Todas essas propostas são feitas para nós e para a nossa vida cristã, quando nós começamos a caminhar com o Senhor. E de fato, quando nós estamos caminhando com Cristo,
esses desafios vão aparecer, essas emoções contrárias, esses sentimentos de resistência, o medo, a culpa, a rejeição e assim por diante. Mas existe um desses sentimentos que são totalmente perigosos, é a incredulidade. A incredulidade, ela é provocada pelo medo. A incredulidade, ela é provocada por causa das circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus está vindo sobre as águas no meio da madrugada, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, tempestade sobre a água. E a palavra de Deus diz que os discípulos têm medo, ficam com medo, e começam a dizer: é um fantasma. Até que Pedro, o líder do grupo, se posiciona e diz: quem é? E Jesus diz: não tenham medo, não assustem, sou eu. E Pedro diz assim: Senhor, então se há o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: então venha. A Bíblia diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas quando Pedro começa a olhar ao seu redor, as circunstâncias ao seu redor, começa a olhar o temporal, a tempestade assolando sobre o barco, Pedro é levado ao estado de incredulidade por causa do medo. E a Bíblia diz que Pedro afunda por causa desse sentimento. Agora deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. A fé que opera milagres, ela não é uma fé emocional, ela não é um sentimento. Eu demorei muitos anos para compreender isso, e durante muito tempo eu fiz uma oração errada. Eu orava dizendo: Senhor, me dá fé. E eu aprendi que fé não é um sentimento que você recebe, algo que você sente. A fé é uma decisão que você toma. E o grande problema de nós vivermos uma inoperância dos milagres de Deus é justamente o fato de, dentro das nossas emoções, do nosso dia a dia, não decidirmos, não escolhermos a usar a fé, ao invés de sentirmos medo e automaticamente sermos incrédulos em relação a algumas coisas que Deus faz. Diga comigo assim: a fé não é um estado emocional, é uma decisão racional. Quantos conseguem repetir de novo? Diga comigo: a fé. Meu Deus do céu, irmãos, onde é que vocês estão? Me ajude. Diga: a fé não é um estado emocional, é uma decisão racional. Os nossos sentimentos e as nossas emoções podem ser empecilhos para o milagre de Deus. Por quê, pastor? Porque os nossos comportamentos são guiados pelas nossas emoções. Repito, os nossos comportamentos são guiados pelas nossas emoções. Acabei de te provar na Bíblia isso. Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, isso deveria estimulá-lo ainda mais a avançar. Mas quando ele olha para as circunstâncias e sente medo, automaticamente ele deixa de ter fé. E a incredulidade domina, a incredulidade o açoita. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro, dentro dessa decisão de recuar diante da presença do Mestre, andando sobre as águas, ele grita Jesus e começa a dizer: socorre-me. E Jesus estende as mãos para Pedro e o levanta das águas, dizendo: você precisa crer, porque você teve medo. Os nossos comportamentos são dirigidos pelas nossas emoções. Nós estamos falando sobre metanoia, mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos os nossos comportamentos a respeito da nossa fé, será impossível, repito, será impossível vivermos o extraordinário de Deus. Porque enquanto você ficar esperando sentir para ter fé, você não conseguirá colocar sua fé em prática. A fé não é um sentir, a fé é uma escolha, uma decisão.
Olhe para quem está perto de você, o mais próximo, e diga assim: a fé não é um sentimento, é uma decisão. Diga: decida ter fé. Esse episódio que nós lemos de Jesus Cristo chegando na cidade de Nazaré, a cidade onde ele havia crescido, a sua terra natal, no meio dos seus familiares e no meio dos seus amigos, revelam para nós que o comportamento desse povo, dessa sociedade, foi o motivo pelo qual eles não viveram milagres. Olha como termina o verso 58 dizendo, eu vou repetir o verso 58 do capítulo 13: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré. E preste atenção, irmão, isso aqui deveria ser o local que ele mais operaria o extraordinário, porque eu estou falando de gente que ele conhece desde a infância. Eu estou falando de pessoas que conhecem Jesus desde o seu nascimento. Eu estou falando de pessoas que estão ali, que foram professores de Jesus Cristo no primário. Eu estou falando de pessoas que correram com Jesus Cristo nas ruas de Nazaré e brincaram junto. Eu estou falando de pessoas que foram parte da vida de Jesus. Mas quando Jesus chega no meio desse povo, a Bíblia diz que eles ficam incrédulos. E Jesus não pôde, não é que Jesus não queria, é que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Toda vez que o milagre de Deus acontece, existe um agente motivador para o milagre, e esse agente motivador se chama fé. Pastor, o que é fé? A maior explicação de fé é Hebreus capítulo 11:1. Ora, olhe bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu não estou enxergando, mas eu creio que Deus pode realizar. E nesse meu comportamento de crer, de colocar em ação a minha fé, o Espírito Santo de Deus se encarrega pelo milagre na minha vida. A fé é o agente motivador do milagre. É impossível, Edileuza, vivermos um milagre extraordinário da parte de Deus se não usarmos a nossa fé. Agora deixa eu te dizer, as circunstâncias de fato vão todos os dias querer nos tornar incrédulos. As circunstâncias todos os dias irão querer nos fazer incrédulos, ou seja, não crer naquilo que Deus pode fazer, porque diariamente nós enfrentamos problema, diariamente enfrentamos situações adversas, diariamente enfrentamos situações e oposições contra a nossa vida. Mas deixa eu te dar uma notícia nesta noite, em nome de Jesus Cristo: a palavra de Deus é a única maneira de manter a nossa fé ativa. Olha o que diz Marcos capítulo 6 e verso 6, diz assim, ó: ele se admirava da incredulidade deles. Jesus está no meio do seu povo, Jesus está no meio dos seus familiares, Jesus está no meio dos seus amigos, Jesus está na sua terra natal, mas a incredulidade deles faz Jesus ficar impressionado. Será que Deus ainda opera milagres? Eu vou perguntar de novo: será que Deus ainda opera milagres? E por que nós não vemos milagres de forma tão contínua no meio da igreja? Por causa da nossa falta de fé. Fé não é enxergar possibilidade, fé é não enxergar nada e mesmo assim crer. Quantos estão comigo? Fé não é enxergar possibilidades, fé é não enxergar nada e ainda assim continuar crendo. Meu Deus, pastor, como é que nós desenvolvemos a nossa fé? Romanos capítulo 10, verso 16, 17 diz assim:
No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Diga comigo assim: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé fica desestabilizada, desestruturada, sabe por quê? Porque nós ouvimos pouco a palavra de Deus. Nós acreditamos mais nos postes, repito, nós acreditamos mais nos postes da internet do que na palavra. Perceba que quando você coloca palavra, e quando você coloca uma palavra sua contra a palavra de Deus, o nível de engajamento é outro. Levanta de manhã cedo, e eu já fiz esse teste. Levanta de manhã cedo e diz assim: bom dia, hoje eu declaro que você vai receber uma bênção na sua vida. 250 curtidas, 150 comentários, 1.500 engajamentos. Coloca lá: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. 5 curtidas, 0 comentário, 22 engajamentos. O que eu estou falando para você é estatística, eu não estou jogando número não. Estou falando porque eu já fiz esse teste. Sabe por quê? Por isso que a nossa fé é desestruturada e desestabilizada. Por quê, pastor? Porque de alguma maneira nós cremos mais nas publicações da internet do que naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Nós cremos mais nas mensagens de motivação ou motivacionais do que naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui têm o hábito de levantar pela manhã e ler a palavra? Pode falar, cruz incrédulo. Misericórdia. Só que nós vamos lá no Facebook. Eu vou falar nós, para ninguém achar que o pastor está apontando o dedo aqui. Nós com muita facilidade no Facebook no primeiro horário da manhã, e já passamos o dedo rapidamente na nossa timeline para descobrir quais são as novidades do dia. E aí, nesse excesso de informação distorcida, preste atenção, nesse excesso de informação distorcida, um pastor famosíssimo do Brasil essa semana fez uma declaração que está repercutindo a nível nacional. Ele disse: a Bíblia precisa ser atualizada. Ele é pastor de um dos maiores ministérios que o Brasil conheceu, foi criador do M12, modelo dos 12 no Brasil, maior modelo de crescimento de células, e ele declarou essa semana: a Bíblia precisa ser atualizada. E deixa eu te falar, existem milhares de pessoas concordando com ele. Vou repetir: existem milhares de pessoas concordando com ele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então não tem como termos fé se a palavra de Deus não é o meu alimento diário. E tem dias, Rose, que a palavra de Deus vai me confrontar. Tem dias, Gilmar, que a palavra de Deus não vai passar a mão na minha cabeça. E às vezes era bem aquele dia que eu queria que a palavra de Deus me acariciasse. Aí ela vem, pá. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, como é que nós desenvolvemos a nossa fé? Primeiro, grave isso aqui: recebendo a palavra como sendo a palavra de Deus. Tem gente que sai da igreja e diz assim: não concordei com o que o pastor pregou. Só que ninguém tem coragem de falar: eu não concordo com a Bíblia. Já percebeu isso? Ninguém tem coragem de falar: eu não concordei com a palavra de Deus hoje. A gente fala: eu não concordei com a palavra
do pastor. Preste atenção nisso aqui em nome de Jesus Cristo. Toda vez que a palavra de Deus for pregada, estou falando de palavra de Deus, irmão. É por isso que eu falo para você ficar com a Bíblia aberta. É por isso que eu dou texto bíblico, eu dou referência. Porque eu não subo aqui nessa tribuna para pregar o que eu penso, o que eu acho. Eu subo aqui para pregar o que está na palavra. Então toda vez que a palavra de Deus for ministrada, nós precisamos recebê-la, não como o pastor Anderson pregando, mas como Deus trazendo a palavra através do pastor Anderson. Então de onde vem a palavra? Do Senhor. Como nós desenvolvemos a nossa fé, pastor? Primeiro, recebendo a palavra como sendo de Deus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:13 diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens. Olha o que diz: mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus. Paulo é extraordinário, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ah não, você não entendeu não. Será que eu li difícil? Então o problema está na onde? Está no culto? O problema está na igreja? Está no pastor? Está na forma como eu recebo? Está aqui no texto, quer ver? Vou repetir de novo, só a última parte, ó. Mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês. Que atua com eficácia em quem? Em nós. Os que creem. Eu posso ter 200 pessoas dentro da igreja, mas só 10 receberam a palavra, só 10 viveram o milagre extraordinário de Deus, e os outros 190 não. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus só pode ter atuação eficiente naqueles que creem. Se eu falasse aqui agora que a palavra de Deus declara que nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados, e alguém viesse aqui com uma enfermidade mortal, e eu perguntasse quantos creem, a maioria diria, mas da boca? Nós precisamos viver esse tempo de empoderamento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Então a palavra de Deus, ela tem eficácia. Ela tem eficácia como, pastor? Naqueles que creem. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apaguem o espírito. Verso 20 diz: não tratem com desprezo as profecias. Só que nós, com uma mentalidade distorcida, acreditamos que profecia é falar em línguas, colocar a mão na cabeça e dizer: eis que eu te digo, filho. Nós temos essa mentalidade que profecia é isso. Deixa eu te dar uma notícia: em nenhum momento a palavra de Deus diz que é profecia entregar uma mensagem da parte de Deus. O que ela chama de profecia é aquilo que Deus revelou pelo seu Espírito Santo aos escritores da palavra, da Bíblia Sagrada, chamado de profecia. Então eu estou profetizando já tem mais de 20 minutos. E quantos receberam a profecia? Eu vou acreditar em vocês. Vamos lá. 2 Crônicas 20:20, olha o que diz: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Às vezes nós viemos aqui depois de uma mensagem poderosa e dissemos: vamos declarar a partir de amanhã, vamos ministrar a partir de amanhã na nossa casa, no nosso lar, no nosso serviço. Mas no outro dia a gente esquece de Deus e chega no serviço do mesmo jeito. E chega em casa, levanta do mesmo jeito. Sabe por quê? Vou te falar. Porque a gente não crê na palavra do profeta. Está aqui, irmãos, a palavra foi ministrada por quem? Pelo profeta, está no texto, quer ver? Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. A fé em quem? O seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas dele,
nos profetas dele. De quem? Do Senhor. E vocês terão a vitória. Ei, irmão, se nós usássemos o que nós recebemos aqui com mais empoderamento, a nossa vida seria totalmente diferente. Nós teríamos autoridade para expulsar os demônios, nós teríamos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, nós teríamos autoridade para ministrar palavras de línguas estranhas. Mas só que o nosso medo, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos inibe de viver esse empoderamento extraordinário da parte de Deus. Senhor, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e a intenção do coração. Olha o poder que a palavra tem. Se a Rose estiver pensando em fazer algo amanhã, a palavra de Deus hoje já vai revelar. A palavra de Deus já vai rever. Se o Gilmar estiver intentando algo para a próxima semana, a palavra de Deus já vai alertá-lo. Só que o grande problema às vezes é que nós não ouvimos, nós não recebemos a palavra como sendo de Deus. Nós recebemos a palavra como sendo do pastor. O pastor sabe da minha vida, o pastor me conhece. Alguém contou aquele negócio para o pastor, e eu já ouvi isso demais, irmão. Nem imagina, Rose, quantas vezes eu ouvi. Aí já busca na memória, com quem que eu falei? Será que o fulano falou com o pastor? Olha aqui para você entender, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque o jornal que vai sair amanhã só vai falar do que aconteceu hoje, e a palavra de Deus diz que fala daquilo que você ainda nem pensou, só intentou no coração. Que extraordinário isso aqui. Diga comigo, eu preciso receber a palavra como sendo de Deus. Porque quando a palavra ministrada, dirigida ao seu coração, for recebida como uma palavra vinda dos céus, se prepare, irmão, a sua fé vai se tornar inabalável. A sua fé vai se tornar inabalável. Deixa eu continuar. Segunda maneira de desenvolver a minha fé: ouvindo e aceitando. Porque mais do que ouvir, eu preciso aceitar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2:13. Eu vou repetir o texto que eu li. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, palavra de quem? Vocês a aceitaram, não como palavras de homem, mas verdadeiramente como é, como palavra de Deus. É mais do que ouvir, é aceitá-la. Olha o que diz Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces construídos na rocha. Uma fé inabalável está muito relacionada a como eu ouço a palavra de Deus e coloco ela em prática. Uma fé inabalável está muito voltada para a forma como eu ouço a palavra e aceito ela. Porque é incrível, irmãos, quando nós somos ministrados por uma palavra e, entre aspas, aceitamos, glória a Deus, aleluia, eu recebo esta palavra para mim. Mas amanhã, quando o problema se apresentar, a primeira coisa que eu esqueço é da palavra que foi dirigida para mim ontem. E pasme você, se você não aprender a desenvolver isso, você vai se tornar um crente incrédulo.
Como assim, pastor? A palavra crente é quem crê. Crê naquilo que vê. Incrédulo, porque aquilo que você não vê, você não acredita. Preste atenção. Muitas vezes, quando nós estamos enfermos, o que nós fazemos? Pedimos oração para alguém. E a Bíblia nunca diz que quando você estiver enfermo, pedir oração para alguém. Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz para orar uns pelos outros quando as nossas culpas for confessadas. Mas fora disso, olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 5. Ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça. Quando a Edileuza estiver necessitando de algo, ela pode chegar com confiança diante da presença do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, e eu preciso que a tua graça me alcance. Eu preciso que a tua graça me transforme. Eu preciso que a tua graça me cure, porque a graça já foi dispensada a todos. Só que nós usamos muito pouco a nossa, e por isso nós vivemos poucos. Eu queria despertar você a ser um agente de milagres na vida de outras pessoas. A semana passada nós dirigimos o culto aqui na quinta-feira, e eu disse na hora do louvor, do último louvor, eu disse: Deus está me mandando dizer que está curando alguém aí agora, está sarando alguém aí agora. Pós-culto, uma irmã contou o testemunho para a pastora Daiane, que ela estava com uma dor insuportável no corpo e na cabeça por causa do Covid. E enquanto nós orávamos aqui, ela sentiu como se um peso fosse arrancado de cima dela. Sabe por quê? Não é porque a gente está jogando roleta russa e dizendo vamos ver se vai dar certo. Não, é porque a palavra diz que nós podemos declarar, e nós temos que começar a nos empoderar daquilo que a palavra diz. E quando nós nos empoderamos do que a palavra diz, o Espírito Santo se responsabiliza em fazer o milagre. Ora manda Gaia. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O verso 25, olha o que Tiago diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meu Deus, a gente tem tanta palavra de confirmação, que a autoridade já está sobre nós, e nós usamos tão pouco aquilo que Deus nos deu. Jesus está no mar da Galileia. Ele entra no barco e vai lá para a proa do barco dormir. E a tempestade começa a bater sobre a água, ou sobre o barco, e levar o barco de um lado para o outro. E os discípulos desesperados vão até Jesus, acordam ele e dizem assim: Senhor, não importa que nós morramos, o senhor aí dormindo? E Jesus olha para ele e diz: ô geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vocês? Ó geração, quem é que entendeu? Até quando eu estarei no meio? Está na hora de nós mudarmos o nosso ambiente. Eu preguei aqui alguns dias atrás: mude a atmosfera em que você vive. Está na hora de nós mudarmos o ambiente dos nossos cultos. Está na hora de nós mudarmos o ambiente dos nossos encontros. Está na hora de nós mudarmos o ambiente do nosso campo de batalha espiritual, porque a palavra de Deus já liberou sobre as nossas vidas uma palavra de autoridade, e eu tomo posse disso nesta noite em nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar sobre a sua vida também. Tome posse daquilo que Deus já entregou para você. Eu vou encerrar, mas eu preciso mostrar para você alguns dos perigos que desestabilizam a nossa fé. Eu falei para você sobre como nós desenvolvemos a fé. Primeiro, ouvindo a palavra como sendo de Deus. Segundo, ouvindo é aceitando. Agora eu quero falar para vocês sobre como nós desestabilizamos a nossa fé e os perigos que corremos por causa dessa desestabilização.
desestabilização da nossa fé. Primeiro, isso aqui é forte, irmão, familiarizarmos o que é sagrado. Familiarizarmos o que é sagrado. Quem está em Nazaré é o Messias, prometido há mais de 850 anos. Mas para o povo de Nazaré não é. É o Jesus que corria na rua e jogava bete com meus meninos. Não, eu estou só parafraseando, irmão. Eu acho que não tinha bete ainda naquele tempo. Quem é esse pregador aí? Jesus, não lembra dele não? Aquele guri que ficava correndo aqui com os meninos aqui na rua. Ah, é ele? Ah não, é conhecido da gente. Você sabia que nós familiarizamos as coisas sagradas a ponto de deixarmos desestabilizar a nossa fé de uma maneira tão extraordinária que nós não conseguimos mais usá-la? Nos familiarizamos com oração, sabia? É só mais um período de oração. Aí a gente chega e dá aquela ajoelhada e faz aquela oração mais pobre. Você já percebeu, irmão, que tem umas orações da gente que é tão pobre? Senhor, oh Deus, amém. Sim, você confirma que o outro está orando. Irmão, nunca dei conta de chegar num período de oração sem entender que eu estou chegando numa batalha. Nunca. Desde quando eu aprendi a orar. Eu li alguns anos atrás o livro do Morris Cerullo. Morreu agora o ano passado, mas escreveu um livro extraordinário chamado Pai, Ensina-nos a Orar, baseado em Lucas, no pedido dos discípulos. É extraordinário quando você aprende a orar, porque a gente não sabe orar. É por isso que Paulo diz assim: graças a Deus vocês têm o Espírito Santo, que intercede por vocês, que vocês não sabem o que pedir. Vocês já leram isso? Está na Bíblia também. A nossa sorte é que nós temos o Espírito Santo, porque a gente não sabe orar. A gente familiariza o que é sagrado com o que é secular e natural. Não, é 30 minutos de oração, vou lá para ver no que dá. Quando eu chego num período de oração, seja ele de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora que seja, eu chego dizendo: Senhor, a partir do momento que eu dobrar o joelho, eu entrei numa guerra, e eu só paro a hora que tiver encerrando o momento. Você sabia que nós cometemos um sério erro? Vou repetir. Alguém nos ensinou que nós não precisamos orar alto, e de fato não precisa, mas você precisa orar falado, porque se você não fala, você não declara para si. Aí a gente diz: não, eu só oro em espírito. Meditação. Não, quando você chegar na oração, não familiarize o que é sagrado. Entenda que você chegou para mais um momento de guerra, e ninguém entra numa guerra sem lutar, sem pelejar. Ninguém entra numa batalha sem não for para isso. Familiarizar o que é sagrado. Preste atenção nisso aqui. Olhe bem o que o povo diz lá em Mateus 3,55. Não é o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Meu Deus, de onde pois ele obteve todas essas coisas? É mais ou menos assim: Gilmar? Verdade? O Gilmar está pregando? Aquele menino que mal falava direito na escola? Quem? A Juliana? A Juliana eu gostei de pequeno. Não é nada. Será que Deus está usando ela mesmo? Familiarizamos o que é sagrado, porque aquilo que eu faço pelo poder do Espírito, não é capacidade. Então quem eu fui, quem eu era, o que eu fiz, não faz diferença. Só que nós fomos religiosamente ensinados que para Deus usar alguém, ele tinha que orar muito, jejuar muito. E eu acredito fielmente que aquela jumenta que falou com Balaão,
usada por Deus, jejuava e orava muito. Você acredita nisso? Nem eu. Mas como é que nós cremos que Deus só pode usar quem é que faz muito? Você sabia que se empoderar da palavra é mais benéfico do que você ficar 10 horas de joelho dobrado? Você sabia disso? Se empoderar da palavra vale mais do que você ficar. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, não, irmão. E para os críticos de plantão aí da internet, o recado, vou reconstruir a frase. Eu não estou dizendo que não é para orar, não. Pelo contrário, oração é intimidade. Mas o que Deus faz em mim não é por causa do que eu faço. Só que nós aprendemos a vida inteira e nós criamos isso na mente. Quando via alguém usado por Deus, fala, isso aí deve ser do ciclo de oração. Hoje eu ouvi uma frase dessa: pensa numa irmã usada do círculo de oração. O que tem a ver? Onde é que está a explicação desse negócio? Na Bíblia. Estou falando da Bíblia. Onde é que está essa explicação? Só que nós demandamos uma necessidade própria para uma ação exclusiva de Deus. E deixa eu te dizer, nenhuma forma de Deus agir ou trabalhar está vinculado àquilo que eu faço. Se eu oro muito, se eu jejuo muito, sabe quem é o beneficiado? Eu, não é a Juliana. Para a Juliana ser beneficiada, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, aceitar e profetizar a palavra de Deus sobre a vida dela. Aí ela é beneficiada. Quantos estão me entendendo, irmão? Será? Então tá bom. Familiarizar o que é sagrado. Está ali o Messias e eles estão dizendo, não é o menino, não é o carpinteiro, não é o filho de José. Aqui entre nós não estão os irmãos dele. Olhe bem, a familiaridade com Jesus produziu na mentalidade daquele povo em Nazaré um preconceito. Produziu um O que é um preconceito? Um conceito preconcebido. Porque se eu conhecia essa linha há 10 anos atrás, eu não posso avaliar essa linha hoje pelo que ela foi há 10 anos atrás. É um erro, é um equívoco. Se eu conheci o Gilmar 5 anos atrás e conheci as ações comportamentais do Gilmar há 5 anos, hoje eu fazer uma avaliação do Gilmar baseada no que ele foi há 5 anos é um equívoco. Se eu conheci a Rose há 5 anos atrás e hoje ela chegar aqui na igreja e dizer, a Rose, conheço ela já, ó, é um equívoco. Por quê, pastor? Porque eu não posso ter um conceito preconcebido daquilo que eu não conheço ainda. 5 anos é tempo demais para a Rose se tornar 100 vezes melhor do que ela já foi. 5 anos é tempo suficiente demais para o Gilmar se tornar melhor do que ele já foi. Preste atenção, eu saí da cidade de Barra do Garça, irmão, e pasme você, eu não queria voltar para lá, mas nem pago, porque agora eu já era um evangelista, casado. E em Barra do Garça não era isso não, de Deus, era outra coisa. Então eu pensava, voltar lá, negativo. Aí sabe o que Deus fez? A pastora Daiane ficou grávida e teve a gestação mais difícil que você pensar na história. Nós tivemos que voltar para onde? Barra do Garça. A primeira semana que eu cheguei em Barra do Garça, eu encontrei com o meu ex-pastor na rua. Irmão do céu, o velhinho enxergava demais, irmão, porque eu mudei de calçada para ele não me ver. E ele me viu e me gritou, meu filho, eu quero te abraçar. Eu falei, eu vou lá. Coitado desse pastor, gente, eu dei trabalho demais para ele. Ele me abraçou e chorou e disse assim, eu louvo a Deus pelo que você se tornou, porque muitas madrugadas eu acordei, impus a mão para o lado da sua casa e orei pela sua vida. Você está entendendo?
eu não posso ter um preconceito relacionado àquilo que o indivíduo já foi. Não, já conheci tanta gente ruim, que depois que você encontra com ele algum tempo depois, é um ganhador de alma, é um desbravador de inferno, ele arranca todo mundo de lá mesmo, ele vai para cima. Sabe por quê? Porque nós temos que entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda vez que nós familiarizamos o sagrado, nós corremos um sério risco de criar um preconceito. Quem Jesus foi aqui na infância? Aquele menininho que corria na rua aí, magrinho. Fosse lá no meu bairro, cheio de catarro. Lá no meu bairro tinha uma meninada, irmão, que eu não sei até hoje explicar. Eu cresci lá. A gurizada que banhava em poça de chuva achando que era córrego. Vocês também conheceram gente assim? Aqueles meninos cheios de berno. Aí se encontra 10, 15 anos depois, é um pastor, está ganhando alma, tá? Não dá. Por isso eu não posso familiarizar o sagrado. Se tem uma coisa que eu aprendi, que por mais que seja um amigo meu, que eu cresci junto há 10 anos atrás, e hoje é um pastor de uma igreja, alguém que eu chamo de pastor, passei a vida inteira chamando de fulano, mas quando eu encontro com ele hoje, e sei quem ele se tornou hoje, é pastor. Por quê, pastor? Porque eu aprendi que eu não posso familiarizar o que é sagrado. Segundo, posso ir? Deixa eu só citar uma frase do William Barclay. Olha o que ele diz: às vezes estamos demasiadamente próximo das pessoas para não percebermos a sua grandeza. Às vezes estamos demasiadamente próximo de algumas pessoas, a ponto de não percebermos a grandeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aí nós assustamos depois que acontece. Meu Deus, olha lá. Quando eu me desliguei do ministério da qual eu fiz parte a minha vida praticamente toda, irmão, eu recebi muita crítica. Muita crítica. E eu não me desliguei do ministério por uma questão de decisão pensada. Eu tive que fazer isso por causa da circunstância. Eu fui forçado a tomar essa decisão. Há poucas semanas atrás eu recebi a mensagem de um amigo pedindo fotos aqui do púlpito da igreja. Manda umas fotos para mim do púlpito lá, eu quero fazer igual. Amém, não vou mandar. Aí depois ele entrou e disse assim: o sonho da minha esposa é te conhecer. Hã? Minha esposa, sonho em te conhecer. Um sonho dela. Mas por quê? Pensei, ela admira demais seu ministério. Aí ele disse: ninguém de nós imaginávamos onde você estaria hoje, porque alguns anos atrás nós não acreditávamos naquilo que Deus ia fazer. Só que às vezes nós estamos tão próximos de algumas pessoas que nós deixamos de acreditar naquilo que Deus vai fazer. O povo de Nazaré cresceu com Jesus. O povo de Nazaré cresceu andando com Ele. Viram ele se tornar adolescente, de adolescente jovem se tornou homem, depois sumiu para as regiões de Cafarnaum. Aí quando Jesus aparece, diz: esse é conhecido nosso. Estava ali diante deles Edileuza, o Messias. Estava diante deles Gilmar, aquele que ia trazer salvação para o mundo. Mas eles perdem a oportunidade, e Jesus nunca mais volta em Nazaré até o dia da sua morte. Que arrependimento! Que arrependimento! Se coloque de pé, por favor. Pastor, como é que a nossa fé é desestruturada? Como que a nossa fé é desestabilizada, pastor? Eugídio Goya diz que na religião a familiaridade gera o desprezo. Agora eu vou falar. Segura que isso aqui vai doer.
E o desprezo é gerado por causa da inveja. Porque normalmente nós achamos-nos muito mais preparados que o outro. Aí quando Deus pega o que não era para confundir o que é, as coisas inúteis para confundir as que são, e começa a fazer, a gente fala, não é possível. Não pode não. Olha para mim, para você entender. Paulo escreveu aos Coríntios, diz assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Uau! Por isso, toda vez que Deus quiser te usar, preste atenção nisso. Não olhe para o seu passado, olhe para o seu futuro. Por isso que toda vez que Deus revelar um propósito sobre a sua vida, não fica arrastando o peso do passado. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Porque as nossas emoções são inimigas da nossa fé. Um dia Deus usou um irmão e disse assim: essas mãos serão usadas para ressuscitar morto. Irmão, já fui nos 2 velórios, doidinho já. Eu pensava, será que é hoje? Se for hoje eu estou pronto, Jeová, pode mandar a ficha. Porque eu preciso entender que não sou eu que vou fazer, é o Espírito Santo. A palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. A palavra já foi liberada sobre nós. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso aqui não é literal, irmão, porque eu vi um abestado há pouco tempo atrás fazendo isso, dirigindo um culto com uma serpente venenosa no pescoço e citando esse versículo: Deus nos deu poder para pisar serpente e escorpião. E eu torcendo, irmão, mentira, estou brincando. E eu pensando, meu Deus, se essa serpente morde esse cara e ele morre ao vivo aí agora, como é que o povo vai falar, Senhor, da tua palavra? Porque o cara pega o texto no sentido literal e coloca uma serpente venenosa no pescoço e prega 1 hora com a serpente. Não é fé, irmãos, isso já não é fé mais, é loucura. Posso terminar? Isso aqui é fenomenal. Pastor, o que desestabiliza a minha fé? O perigo do conhecimento divorciado da fé. Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso conhecer todos os livros disponíveis, mas se eu não tiver fé, todo o meu conhecimento se torna em vão. Repito, olhe bem, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Olha o conhecimento que eles tinham do que vinha da parte de Deus, mas eles deixam de viver o que vinha da parte de Deus por causa do conhecimento que eles tinham da pessoa de Jesus. Por causa do conhecimento que eles tinham da pessoa de Jesus. Meu Deus, o povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisa extraordinária, que tinha uma sabedoria sobre-humana. Eles fizeram 3 perguntas: de onde vem ele? De onde vem a ele essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles tinham cabeça cheia de perguntas, mas tinham coração vazio de fé. É fato que o medo nos inibe. É fato que o medo neutraliza o nosso potencial. É fato. É fato. A pastora Daiane ficou doente há
poucos dias atrás. E não foi 2 dias, 3 dias, eu comecei a ficar muito mal. Muita dor de cabeça, muita dor no corpo. De repente eu comecei a sentir o pulmão de Leusa. Meu Deus, no pulmão não. Um dia eu vim aqui para a igreja, eu estava trabalhando ali no fundo e eu disse: Senhor, eu não posso parar. E por esse motivo eu estou dando uma ordem agora, em nome de Jesus, sobre toda e qualquer possibilidade de enfermidade sobre a minha vida. 2 dias depois não estava sentindo mais nada. Se eu não tomar a decisão de crer que aquilo que a palavra de Deus diz que é. Pastor, então eu tenho que ignorar a doença? Não, irmão, você é ser humano, você adoece. Pastor, então eu tenho que ignorar que aconteceu o problema? Não, você é ser humano, problemas existem. Todo mundo que é ser humano. Mas o que eu não posso é aceitar, porque a palavra de Deus já me deu autoridade para isso, e eu não aceito.